Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança É só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram. ouvirei de cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar. Pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei o testemunho de bravos homens que venceram. ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, Não é tarde sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar. Pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar. Nunca é tarde, Não é tarde. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam firme nas promessas do Senhor, o Deus do impossível. haja o que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos viverei.
uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa amada, perfeita aos olhos do Pai. Multiplicam-se os inimigos que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem não há mais salvação pra ele em Deus. Mas tu, Senhor, és para mim escudo e glória. Vem, em paz eu deitarei e me levantarei, pois tu me guardas, ó Senhor, e jamais temerei os 10 milhares e a ameaça ao meu redor. Em paz eu deitarei e me levantarei, pois tu me guardas, ó Senhor, e jamais temerei os 10 milhares e a ameaça ao meu redor. Vamos, palmas! Multiplicam-se os inimigos que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem não há mais salvação pra ele. Diga isso com vontade, ó.
o Senhor para mim. Escuta e glória, em paz eu deitarei e me levantarei, pois tu me guardas, ó Senhor, e jamais temerei os 10 milhares e a ameaça ao meu redor. Em paz eu deitarei e me levantarei, pois tu me guardas, ó Senhor, e jamais temerei os 10 milhares e a ameaça ao meu redor. Nós oramos, ó Deus, quebra e desfaz, ó Pai querido, todo o poder do mal. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, e profetizamos, ó Deus. Diga: tu quebras e desfaz o poder dos males. Diga isso de cabeça erguida. E de cabeça erguida me fazes andar. Diga mais forte, diga: tu quebras e desfaz o poder dos males. E de cabeça erguida me fazes andar. Em paz eu deitarei e me levantarei, pois tu me guardas, ó Senhor, e jamais temerei os 10 milhares e a ameaça ao meu redor. Cante! Em paz eu deitarei e me levantarei, pois tu me guardas, ó Senhor, e jamais temerei os 10 milhares e a ameaça ao meu redor. Tu me guardas, ó Senhor, tu me guardas, ó Senhor. Aleluia! Oh Senhor, exaltamos a Ti, ó. Muito bom. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler de 1 até 3. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos continuar com a nossa série Mulheres com uma Fé Extraordinária. No domingo passado e durante todo o mês de maio, por ser o mês das mães, nós vamos ministrar a respeito da fé extraordinária de algumas mães na palavra de Deus, e a gente vê algumas mulheres, algumas mães muito especiais na palavra do Senhor, e hoje a gente vai aprender um pouquinho com algumas mães, algumas mulheres de Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Lucas 8, a partir do verso 1, é o texto que a gente vai ler agora. Todos encontraram? Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por Tua palavra. Oramos agora, Senhor, pedindo que a bênção, a unção do Teu Espírito seja sobre nós, seja sobre a nossa vida. De forma, Senhor, que toda mente, todo coração sejam levados cativos ao Senhor nesse momento. E o Senhor ministre, opere, faça algo novo em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a aprender
com a fé dessas mulheres, com aquilo que o Senhor tem ensinado através da vida delas. Pai, nós pedimos que seja a unção do Teu Espírito que ministre em nossa vida agora, Pai, e todo o coração, toda a mente esteja conectada com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos, nós vamos aprender com a fé especial, extraordinária dessas mulheres hoje. Nós vamos ver aqui nesse texto que há um ministério, o discipulado feminino junto com Jesus. Nós muito falamos e muito vemos muitos homens servindo o Senhor, os 12 que foram chamados, os 70 também, mas nesse texto a Bíblia destaca, o evangelista destaca a fé dessas mulheres que acompanhavam Jesus, destaca a maneira especial como elas serviram Jesus, como elas demonstraram sua fé, a maneira como elas se comportaram durante a vida de Jesus. Talvez seja até por isso que quando a gente lê nas Escrituras, nós vemos que os principais, ou se não todos, os inimigos de Jesus, entre eles não havia nenhuma mulher, somente homens. Só homens estavam no grupo, na categoria daqueles que foram inimigos de Jesus, porque num tempo, numa época em que as mulheres não eram contadas para muitas coisas, não eram consideradas e nem eram utilizadas para alguma coisa no reino de Deus ou na obra de Deus, Jesus mudou isso completamente e fez uma obra extraordinária através da vida dessas mulheres. Nós vemos como foi especial. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês é que esse capítulo 8 de Lucas é um capítulo chave, é um capítulo central do Novo Testamento, porque aqui Jesus está ensinando sobre o princípio mais importante para um cristão, o princípio mais importante para uma pessoa. Sabe qual é? Ouvir e praticar a palavra que ele falou. Jesus disse que os verdadeiros discípulos são aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Tiago, irmão de Jesus, anos mais tarde escreve: sejam praticantes e não somente ouvintes da minha palavra. Se você continuar lendo o capítulo 8, não é um capítulo que Jesus reservou para falar das mulheres. Ele introduz o capítulo com a fé dessas mulheres, porque o que ele ia falar, o que ele quis falar no Evangelho de Lucas capítulo 8, foi sobre a palavra, ouvir a palavra, sobre a semente, a semeadura. A próxima mensagem de Jesus é exatamente a parábola do semeador. É Jesus falando e ensinando sobre a semeadura. Vou esperar só um pouquinho aqui para poder colocar todo mundo, senão eu me perco todo aqui. Deu aí, beleza? Jóia. Então vamos lá. Jesus está falando em Lucas 8 a respeito da palavra e da semeadura. O que Jesus quer destacar nesse texto é sobre os solos, os corações, as pessoas que recebem a palavra. Jesus está destacando que ele não estava tão preocupado com a multidão, ele estava preocupado com os discípulos, com os ouvintes. E tanto é que Lucas 8, Jesus apresenta a parábola do semeador. E nessa parábola ele está comparando a fé dessas mulheres com a fé da multidão. Ele usa o exemplo dessas mulheres que ele introduziu o capítulo 8 para falar a respeito de como a multidão ouvia. Tanto que se você for ler o capítulo 8 de Lucas, o restante dele, você vai ver que Jesus está dizendo que havia 4 tipos de ouvintes. Eles eram representados pelos solos, os solos que recebiam a semente.
A Bíblia diz que Jesus falou que o primeiro solo é um solo duro, que é representado numa pessoa que ouve a palavra, mas logo permite que o inimigo leve a semente embora. Ele está usando a vida dessas mulheres, dizendo, olha, essas mulheres não tinham um coração duro, não tinham um solo duro, onde a palavra chegou e foi levada embora pelo inimigo. Pelo contrário, Jesus disse, o coração delas foi um bom lugar. E aí ele continua. E ele fala que o segundo solo, que representa o nosso coração, os ouvintes da palavra, é o solo raso, que ilustra o ouvinte que se comove com facilidade, o ouvinte que aceita a mensagem prontamente, mas o seu interesse vai morrendo com facilidade. O segundo tipo de ouvinte que Jesus prega em Lucas 8, é aquele que chora na igreja, é aquele que ouve a palavra na igreja, é aquele que se emociona na igreja, mas não há continuidade, não há uma perseverança, a obra não continua na vida dele, na vida dela. É o solo raso representado na Bíblia. E aí Jesus também continua dizendo, ele fala que tem o solo com espinhos, que representa uma pessoa que pode dar muito fruto, que tem potencial, mas que ela está tão preocupada com as coisas da vida, com as coisas desse mundo, que isso tudo impede a palavra de Deus de frutificar na vida dela, e impede a palavra de prosperar na vida dela. Jesus está falando dos solos. E aí ele fala do solo bom, que é aquela pessoa que recebe a palavra, que ouve a palavra, e a palavra de Deus frutifica. Então ele está dizendo, essas mulheres que me seguiram, essas mulheres que estão comigo, essas que nós ouvimos os nomes delas aqui, e vimos a obra delas, são mulheres com uma fé extraordinária, que não tinham um solo duro, não tinham um solo raso, não tinham um solo com espinhos. Jesus deixa claro que o problema não é a semente, tampouco o semeador. Jesus deixa claro que o problema é o solo que recebe a palavra. O problema é como nós recebemos a palavra. E Jesus está dizendo aqui que a fé extraordinária dessas mulheres as tornaram exemplos para toda a vida. E nós sabemos, irmãos, que o que Jesus está falando aqui é que em toda a história do Evangelho, a história da vida dele, do seu ministério, ele se deparou com dois tipos de igreja. Ele tinha a igreja da multidão e a igreja dos discípulos. Ele tinha a igreja que era a multidão. E ele tinha uma igreja que era dos discípulos, aqueles que estavam realmente com ele. O que Jesus está dizendo, deixando claro, é que ele não está tão preocupado com a multidão, que a multidão estava representando pessoas que vão ouvir a palavra, mas quem sabe não vão se firmar. Nessa noite especial de Dia das Mães, mas também especial de ceia do Senhor, eu quero compartilhar com vocês sobre a fé dessas mulheres que nos dão 4 marcas que precisa haver na vida do verdadeiro discípulo de Jesus. 4 marcas que aparecem na vida de uma pessoa que é discípula de Jesus, de uma pessoa que quer seguir Jesus, que está buscando o Senhor. Essas marcas apareceram na vida dessas mulheres. E é interessante, porque eu também estou chamando essas marcas, já chamei elas hoje pela manhã, dos 4 Cs. Porque todas as palavras que representam a marca de um verdadeiro discípulo, começa com a letra C. As 4 marcas que aparecem na vida dessas mulheres começam com a letra C. São palavras que começam com C e que marcam, que apresentam, que diferenciam a igreja da multidão da igreja dos discípulos. A multidão estava lá o tempo todo, mas Jesus estava dizendo que havia um povo que eram os discípulos, e esse povo tinha representação na vida daquelas mulheres, na vida daquelas pessoas. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês hoje, antes de orarmos, antes de participarmos da ceia, quais são as 4 marcas que precisam aparecer na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. 4 Cs. O primeiro C
que aparece na vida dessas mulheres é o C da conversão. Ou você também pode chamar o C da cura. A Bíblia deixa claro que essas mulheres tiveram uma experiência de conversão. Elas foram impactadas pela palavra de Deus, elas foram libertas, elas foram curadas. Diz o texto que elas foram curadas de espíritos malignos, também de enfermidades. Elas viveram um tempo de libertação. Hoje a gente vive num mundo, num tempo em que ser evangélico é moda. Dizer eu sou evangélico é moda. Todo mundo da mídia quer agora dizer eu sou evangélico, eu também sou evangélico. Mas Jesus está fazendo uma separação aqui. Ele olha para essas mulheres e diz: os discípulos são aqueles que foram curados, que se converteram, que mudaram o rumo de vida, que tiveram uma experiência real, genuína, poderosa com Jesus Cristo. O que nós olhamos para a vida dessas mulheres e enxergamos a fé extraordinária delas, nos mostra que o verdadeiro discípulo é uma pessoa convertida. Teve uma experiência com Jesus, foi quebrantado por Jesus, foi livre de suas amarras. E nós ainda vemos que muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas ouvem a palavra, mas muitas pessoas ainda têm amarras, vícios, prisões, cadeias em sua vida. E a palavra que eu quero lhe dizer hoje é: a primeira marca na vida de um discípulo é que ele foi liberto, ele está sendo curado, ele está sendo restaurado. Há tanta gente doente até na igreja, doente da alma, doente do espírito, doente do corpo, doente nos seus relacionamentos. E essa noite de ceia, Jesus quer que nós sejamos genuínos discípulos, gente curada, gente restaurada, gente quebrantada, gente que teve uma experiência na sua própria vida, como essas mulheres tiveram. Olhamos para elas e a Bíblia diz: essas mulheres foram curadas, elas tiveram uma experiência com Cristo, elas foram marcadas por Jesus, elas foram transformadas por Jesus, elas receberam um toque que mudou por completo a sua vida. Porque conversão é mudança de rumo, é mudança de direção, é mudança de vida, é nova vida, é novo tempo. Querido, a multidão, quando olhavam para Jesus, muitos deles receberam milagres, mas não se converteram. Há tantas pessoas que recebem milagres, mas não se convertem, não mudam a vida, não deixam Jesus restaurar a sua vida. Porque Jesus não quer apenas realizar um milagre, responder uma oração, fazer uma obra sobrenatural na tua vida. Ele quer mudar a tua história, Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer libertar você por completo. A Bíblia diz, o primeiro C que marca a vida de um genuíno discípulo é que ele foi curado, foi convertido, foi tocado, foi liberto. Diz, tem uma mulher, ela foi liberta de 7 espíritos malignos, a outra foi curada, a outra foi restaurada. Onde precisa haver cura na sua vida? Em qual parte dos seus relacionamentos precisam ser curados? Essa noite é noite de cura, é noite de restauração, é noite de Jesus fazer essa obra em nossa vida. Jesus está olhando para essas mulheres e comparando e dizendo: olha, os discípulos são pessoas que foram curadas, pessoas que foram tocadas, que estão permitindo Jesus curá-las, transformá-las, mudar o rumo da sua vida. O segundo C que aparece aqui nesse texto e na vida dessas mulheres, que marca uma diferença entre o discípulo e a multidão, é o C do comprometimento. Veja que nesse texto bíblico as mulheres estavam comprometidas. Elas não eram apenas participantes, elas não estavam apenas envolvidas. A multidão apenas assistia, a multidão apenas via o show, mas as mulheres estavam comprometidas. Comprometeram suas vidas, comprometeram sua história, comprometeram sua família. Elas estavam totalmente comprometidas com o reino de Deus. Elas não eram de Jesus 50%, elas não eram de Jesus 70%, elas se comprometeram realmente.
Porque a igreja dos discípulos sabe que a única maneira de adorar a Jesus, de servir a Jesus, é através da adoração, através da entrega, através da vida em louvor. O primeiro C, que é a primeira marca de um discípulo, é conversão, é cura. O segundo C é comprometimento. Essas mulheres davam uma lição de comprometimento. Elas se comprometeram com Cristo, elas estavam nas viagens, elas começam a jornada e vão até o fim. Porque elas sabiam que a um líder a gente segue, a um chefe a gente obedece, a um profeta a gente ouve, a um mestre, de um mestre a gente aprende, mas de Jesus, meu querido, e a Jesus a gente adora, irmão. Nós somos chamados, esta é a maneira como nós nos relacionamos com Ele. A igreja da multidão era a igreja que estava só à cata das bênçãos. Estava querendo alcançar as bênçãos. Mas a igreja dos discípulos era a igreja que estava atrás das palavras de vida eterna, que estava atrás do poder da ressurreição. A igreja dos discípulos era aquela que não se contentava apenas com o que Jesus podia fazer, mas que queria também suas palavras, sua transformação, até porque é a igreja que sabia que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da bênção, da boca de Deus. A palavra do Senhor diz que a igreja da multidão, a multidão que acompanhava Jesus, eles só estavam atrás do fim do sofrimento, de bênçãos materiais. A igreja da multidão prega o fim do sofrimento. Você não vai mais sofrer nessa terra. Problema você não vai ter mais. Só que a igreja dos discípulos é aquela que prega exatamente a vida abundante, a vida saudável em todas as áreas, a busca pela transformação de Jesus, do poder da ressurreição, da vida nova. A igreja da multidão era aquela que convidava o povo a ser individualista. A igreja dos discípulos era aquela que convidava as pessoas a serem comunitárias, a doarem, a participarem, a abençoarem. A igreja da multidão exortava as pessoas para aproveitarem o mundo. A igreja dos discípulos exortava as pessoas para transformar o mundo. Nessa ceia de hoje, eu quero compartilhar com você o que nós somos, multidão ou discípulos. O que Jesus estava destacando lá é que ele não estava tão preocupado com as multidões, ele estava preocupado com os discípulos. E o que essas mulheres demonstram é o primeiro C, e o primeiro C delas é conversão, cura. O segundo é comprometimento. A segunda marca na vida de um discípulo é comprometimento. Essas mulheres estavam comprometidas. Falei hoje pela manhã, e hoje no almoço nós comemos feijoada. E quando a gente come feijoada, e também, ou quando você come ovos com bacon, a gente aprende exatamente a lição do que é comprometimento. A gente começa a aprender o que é realmente o comprometimento. Quando eu como ovos com bacon, eu sempre me lembro de comprometimento. Sabe por quê? Para você comer ovos com bacon, a galinha só participou. O porco teve que se comprometer. A galinha só botou o ovo. O porco teve que morrer. Ele teve que entregar toda a vida dele. Comprometimento é isso. É quando você entrega toda a sua vida. Você entrega tudo o que você é. Essas mulheres estavam totalmente comprometidas. Elas tinham a certeza que elas não foram chamadas para assistir, para ser coadjuvantes. Elas foram chamadas para se comprometer. Você não foi chamado só para assistir. Jesus não quer fazer obra na sua vida só para você ser um mero assistente. Ele convoca-nos a sermos discípulos que se comprometem, discípulos que se entregam 100%. Somos multidão ou somos discípulos? Estamos na igreja da multidão ou na igreja dos discípulos? A igreja da multidão não é a mesma que a igreja dos discípulos.
O terceiro C que aparece na vida dessas mulheres e que retrata, que revela a marca na vida de um discípulo é contribuição. Olha só, as 4 marcas na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus aparecem com 4 palavras que começam com a letra C: conversão, comprometimento, e a terceira é contribuição. Não sei se você prestou atenção quando nós lemos o texto. A Bíblia diz que essas mulheres contribuíam com os seus bens para o ministério de Jesus. Em outras palavras, sabe o que elas faziam? Pagavam as viagens de Jesus. Às vezes a gente lê a Bíblia, vê Jesus viajando para lá e para cá. Como é que ele comeu? Como é que ele viajou? Quem pagou a passagem da TAM, da Gol, para ele ficar indo para lá e para cá? Quem pagou a comida? Quem que investiu no ministério dele? Quem que cuidou de Jesus em todo esse tempo? Quem que serviu almoço, jantar, enquanto ele andava pelas ruas de terra da Palestina? Enquanto ele ia de lugar em lugar? Quem que participou disso? Sabe o que a Bíblia diz? Diz que quem participou foram essas mulheres. Quem participou do ministério de Jesus foram essas mulheres. Elas entenderam o seguinte: nós não fomos chamadas apenas para olhar, apenas para assistir. Nós somos chamadas para contribuir. E aí a Bíblia diz, eu não sei se você prestou atenção, elas começaram desde a Galileia, foram até o fim, até a cruz, mantendo Jesus. Mantendo o seu ministério. Elas ofertavam, elas faziam a comida para eles, elas davam um lanche, e elas entenderam esse propósito. Os discípulos são chamados para contribuir, para se comprometer. Elas se converteram, elas se comprometeram e elas começaram a contribuir. Qual tem sido a sua contribuição para o reino de Deus? Para abençoar uma pessoa, para servir alguém, para alcançar alguém? O quanto nós temos contribuído para e pelo reino de Deus nos últimos tempos? Qual tem sido nossa contribuição para o reino de Deus? Porque Jesus olhava para a multidão e ele viu que na multidão tinha muita gente, que é uma outra palavrinha com a letra C também. Tinha muitos consumidores. Estava cheio de gente que estava andando atrás de Jesus para consumir. Consumir o pão, consumir a bênção, consumir o milagre. Eu quero consumir, eu sou consumidor. E eu quero lhe dizer que o verdadeiro discípulo, ele não é consumidor, ele é contribuinte, ele é participante, ele está envolvido. Jesus não nos chamou para sermos apenas consumidores. E nós achamos, e as pessoas dizem assim: eu vim ao culto, hoje eu vim assistir o culto. Você não veio assistir o culto, você veio adorar a Deus e contribuir com o culto, contribuir com quem sentou ao teu lado, contribuir com o reino de Deus. Deixa Deus usar você, porque não há uma pessoa nesta igreja hoje aqui que não possa dar nada para Deus. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de você contribuir com algo para Deus. Seu tempo, sua vida, seus dons, suas orações, o quanto temos contribuído com Deus. Jesus compara a fé dessas mulheres e diz: elas eram convertidas, comprometidas, mas também contribuíam. Elas estavam envolvidas, elas estavam contribuindo, elas estavam dando. São os Cs que marcam a vida de um verdadeiro discípulo. E eu acho interessante nessa parte aqui, a gente parar um pouquinho e lembrar de alguns fatos importantes. Porque Jesus usou a história dessas mulheres para falar de contribuição, para falar de participação, e não usou a dos homens, por exemplo. Ele tinha muitos discípulos homens. Enquanto essas mulheres contribuíam, Judas tirava o dinheiro da cestinha. Enquanto essas mulheres contribuíam, Pedro disse: vou voltar a pescar. E aí, se a gente olhar para a história dos discípulos, olha que interessante. Eu não sei se você já leu, mas Jesus multiplicou pães na Bíblia 2 vezes.
Por 2 vezes o Evangelho de João narra a multiplicação dos pães. Preste atenção nisso. Na primeira multiplicação, diz a Bíblia que tinha quantas pessoas? Quantas pessoas, irmãos? Quantos? 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que não foram contadas no dia. Então isso quer dizer que tinha mais ou menos umas 10, 15 mil pessoas naquele dia, naquele deserto. E aí André vem com um garoto que levou um lanchinho, 5 pães e 2 peixes. E ali Jesus multiplicou aqueles 5 pães e os 2 peixes, e toda aquela multidão foi alimentada. E a Bíblia diz que a sobra foi quanto? Quanto que sobrou, igreja? 12 cestos cheios sobraram. Se você continuar lendo o Evangelho de João, você vai ver que tem a segunda multiplicação dos pães. Na segunda multiplicação dos pães, eles tinham mais comida. Na primeira, eles tinham 5 pães. Na segunda, eles tinham 8 pães. Eles tinham mais comida. Na segunda multiplicação dos pães, tinha menos pessoas. Só que a sobra foi menor. Presta atenção. Na segunda multiplicação dos pães, tinha menos gente, mais comida, e a sobra foi menor. Por que que a primeira tinha menos comida, muito mais gente, e a sobra foi maior? Porque a Bíblia conta, se você ler, pode ler no Evangelho de João, que os discípulos chegam a um lugar deserto outra vez com Jesus, e eles começam a ver a cena de novo. Qual é a cena? Lugar deserto, multidão se aproximando, a hora indo embora, e Jesus pregando, ensinando, e a Bíblia diz, eles tinham 8 pães com eles. E aí eles começam a enxergar a cena, começam a relembrar o que aconteceu tempos atrás. Eles começam a pensar, Jesus vai querer esse negócio de multiplicar pães de novo. Jesus vai tentar esse negócio de novo. Aí sabe o que a Bíblia diz? Eles pegam um pão, deixam no barco e levam só 7 pães. Eles pegam um pão, deixam um pão no barco e levam só 7 pães. Eles escondem um pão no barco. Está na Bíblia, você pode ler depois. Jesus vai lá, multiplica os pães, faz um milagre de novo. Quando Jesus volta no barco, sabe o que os discípulos estão fazendo? Brigando pelo 8º pão. É para ele dizer, não, eu quero o pedaço que tem calabresa. João, não, mas eu quero que tem catupiry. Não, mas eu gosto desse fundinho, eu gosto daquele ali. E aí a Bíblia diz que a sobra foi menor. E Jesus volta para eles e diz, o que vocês estão fazendo? Escuta isso, irmão. A sobra foi menor por causa da visão tacanha, mesquinha, de esconder um pão no barco, achando, será que Jesus multiplica de novo? Será que Jesus vai fazer um milagre de novo? Será que Ele pode fazer de novo? Você quer ver o quanto vai sobrar na tua vida? O quanto vai multiplicar na tua vida? Depende do quanto você vai contribuir, do quanto você vai participar, do quanto você vai se envolver. Enquanto as mulheres contribuíam, os homens brigavam pelo 8º pão. Brigavam no barco pelo 8º pão. 3 Cs, conversão ou cura. Segundo C, comprometimento, é a segunda marca na vida do discípulo. Terceiro, contribuição. 4 C, a 4ª marca na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus é continuidade. Conversão, comprometimento, contribuição e continuidade. A marca na vida dessas mulheres foi perseverança. Como é lindo, como é precioso ver como essas mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressuscitar. Elas foram as que foram até o final.
Escuta, Pedro não foi ver a crucificação. Os outros não foram ver a crucificação. A multidão foi embora depois do primeiro sermão de Jesus a respeito do pão da vida. Mas essas mulheres não serviram Jesus um mês, não serviram Jesus um ano, elas ficaram todo o tempo, da Galileia até a crucificação. Elas tiveram continuidade de vida com Deus. Não basta ser cristão um mês, um dia, um ano. O que a palavra de Deus está nos ensinando através da fé dessas mulheres é que preciso haver continuidade. Quem ajudava Jesus enquanto ele pregava? Essas mulheres. Quem seguiu Jesus desde a Galileia até Jerusalém? Essas mulheres. Quando Jesus foi levado para ser crucificado, sabe quem estava ao pé da cruz? Essas mulheres. Mateus 27, 55, 56, mostra que elas foram até o fim. Quando Jesus foi sepultado, sabe quem foi olhar o lugar onde o corpo foi posto? Maria Madalena e essas mulheres. Marcos capítulo 15. Depois que Jesus foi morto, 3 dias depois, sabe quem foi no sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus? Essas mulheres. Quando encontra o sepulcro aberto, sabe quem foi contar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado? Essas mulheres. Elas foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição. Elas foram as primeiras a ver o túmulo aberto. Elas que anunciaram a ressurreição. Elas que foram falar para os discípulos da ressurreição. Tem um segredo espiritual aqui, meu irmão. Quem persevera, recebe primeiro a ressurreição. O que eu estou querendo lhe dizer é que a fé extraordinária dessas mulheres nos ensina sobre perseverança. Você quer a tua ressurreição, tua vida mudada, tua história reformada, tua história reconstruída, precisa haver perseverança, continuidade. Quem persevera, recebe e vê e contempla a bênção primeira. Meu irmão, está difícil, eu lhe digo, persevere. Minha irmã, está uma luta, eu digo, continue. Não pare agora, não desista agora, porque quem persevera, vê a ressurreição primeiro. Não desista do teu filho agora, não desista da tua família agora, não desiste desse projeto, dessa obra agora. Persevera, porque quem persevera, vê o milagre primeiro, irmão. As primeiras a verem um milagre foram aquelas que perseveraram. As primeiras que ouviram: por que vocês procuram um vivo entre os mortos? O anjo não disse isso para Pedro, o anjo não disse isso para João, o anjo disse isso para a mulher que perseverou, irmão. Quem persevera, vê a ressurreição primeiro. Se você perseverar, irmão, você vai ver a ressurreição de Deus na tua vida. Escute, muitas pessoas na primeira tempestade deixam Jesus, na primeira tempestade abandonam o barco, na primeira luta deixam para lá, acham que não vale a pena. E essas mulheres estão nos ensinando o seguinte: tem que perseverar, meu irmão. Elas estavam junto na hora do milagre, estavam junto na hora também da dor. Elas estavam juntos quando Jesus curou os cegos, mas estavam juntas com ele quando ele subiu no madeiro. Elas viram Jesus fazer milagres extraordinários, mas estavam com ele até o final. Que lição é essa? É a lição que o verdadeiro discípulo não é aquele que olha para o lado, não é aquele que olha para pessoas, é aquele cujos olhos estão em Jesus. Você não tira os olhos do Senhor, da vida dele, da palavra dele. Você persevera, você fica firme. E eu lhe digo hoje: fique firme, persevere, não se desvie, não abandone o caminho, porque você também vai ver a ressurreição dele na tua vida. Nós vamos celebrar a ceia, e a vamos celebrar porque Jesus ensinou essa lição de perseverança. Se você ver Lucas capítulo 23, versículo 49, a Bíblia diz assim: todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido ele desde a Galileia, estavam naquele lugar. Sabe qual era o lugar? O lugar da crucificação.
Todos que tinham seguido Jesus, alguns estavam olhando de longe, mas essas mulheres estavam com ele na crucificação, estavam com ele naquele lugar, elas tiveram continuidade. As 4 marcas na vida de um verdadeiro discípulo são conversão, comprometimento, contribuição e continuidade. Você quer ver o milagre de Deus na sua vida? Continua, irmão. Você quer ver a bênção de Deus na sua vida? Persevera. Eu acho isso aqui tremendo. Olha Pedro. Pedro tem o maior trauma da sua vida. E sabe o que ele fala? Vou voltar a pescar. Não quero mais esse negócio de evangelho. Não quero mais esse negócio de Jesus. Não quero mais esse negócio de chamado. Há muitas pessoas assim. Vou deixar, vou abandonar. Não consigo estar no meio dessa luta, essa dor. E servir a Deus. E ir na igreja. E as mulheres, sabe onde elas estavam? Firmes. Buscando a Deus. Orando. Continuando com Jesus. Pedro diz, eu vou voltar. As mulheres continuaram. Judas disse, eu vou abandonar. As mulheres continuaram. Elas é que foram chamá-los para a ressurreição, para o novo tempo, para a nova vida. Meu irmão, minha irmã, se você perseverar, você vai ver um novo tempo de Deus na tua vida. Se você não parar agora, não desistir agora, que a marca no discípulo não é aquele que é um aventureiro, não é aquele que na festa ele aparece. Não, o que essas mulheres estão ensinando para nós é que o discípulo não vai só na festa. Ele está no momento da luta, ele está no momento da dor, ele está no momento da dificuldade, ele tem continuidade de vida. Não é apenas de um dia, de um tempo. Essa noite, querido, essas marcas são para nós. Da conversão, da cura, do comprometimento, da contribuição e da continuidade. Que essa seja uma marca na tua vida. A minha oração hoje é para que essa ceia que nós vamos participar seja a ceia do renovo, o renovo dos discípulos, o renovo daqueles que seguem a Jesus, o renovo daqueles que não são apenas a igreja da multidão, o renovo daqueles que, quem sabe, precisam de cura, precisam de libertação. Talvez você está aqui essa noite e você ainda precisa de uma cura, uma libertação na alma, no corpo, precisa ressuscitar. Eu quero lhe dizer que essa ceia seja a ceia da ressurreição na tua vida, da mudança da tua vida, do dia da cura, porque Jesus não te chamou para viver com amarras, com prisões, com correntes. Que essa noite seja a noite da tua vida, da cura, da libertação, da mudança, da nova vida em Cristo, querido. O que somos nós? Multidão ou discípulos? Jesus usa o capítulo 8 para falar da multidão e para falar dos discípulos. E os discípulos, ele os compara com essas mulheres. Nós estamos pregando sempre em maio só sobre mulheres da Bíblia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o que eu quero convidar você nessa noite é para esse despertamento, irmão. É para esse novo tempo, é para esse novo momento, que Deus está levantando a sua igreja, que essa cidade se encha, não de uma multidão de evangélicos, mas de um povo que é discípulo de Jesus, de um povo que realmente foi curado, foi restaurado, foi liberto, de um povo que realmente está comprometido, de um povo que está contribuindo, e de um povo que vai até o fim. Meu irmão, tanta coisa já aconteceu na vida da igreja. Da igreja, eu falo da igreja no mundo todo. E quem não parou, quem perseverou, viu a sua ressurreição. Quem persevera, vê a ressurreição primeiro. Essas mulheres viveram num tempo onde muitas pessoas pararam. E eu quero encerrar minha palavra e partir para a ceia, para essa celebração nossa, dizendo para vocês o seguinte: quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, eles estão no caminho para a casa de Jairo, e a Bíblia diz que vêm os homens, os empregados de Jairo, e dizem: Jairo, deixe Jesus, porque sua filha já morreu. Jesus vira para Jairo e diz: persevera,
fica firme, continua comigo, porque se você crer, você vai ver o milagre na tua vida. Se crer, você vai ver a minha glória, você vai ver o meu poder na vida da sua família. Querido, muita gente está ficando pelo caminho, muitas pessoas estão ficando pelo caminho, muita gente talvez está dizendo, não dá mais, abandona, deixa para lá, essa vida não tem jeito, essa família não tem jeito, esse filho não tem jeito, esse casamento não tem jeito. Jesus te diz hoje, fica firme, fica comigo, porque você vai ver a ressurreição, vai ver o milagre, vai ver o poder. Disseram para Jairo, para, Jesus disse, continue. Disseram para você, desista, Jesus diz, continue. Disseram para você, entregue os pontos, Jesus diz, persevere, porque Ele ainda vai fazer a obra na tua vida. Vamos ficar em pé para nós orarmos. A marca na vida dos discípulos de Jesus, ou as marcas são cura, conversão, comprometimento, contribuição e continuidade. Jesus disse que o problema não é a semente e o problema não é o semeador. O problema é o solo, irmão. É o solo onde a palavra cai. O problema está no solo, não está no semeador, tampouco na semente.